Bom dia, sexto ano. Olha só, vamos fazer a correção hoje do capítulo 8, Formas e Relevo. E assim a gente encerra a apostila do segundo bimestre. Então vamos lá? Quais são as principais formas de relevo da Terra? As principais formas de relevo da Terra são planaltos, planícies, montanhas e depressões. 2. Segundo a classificação de Jurandir Ross, define as formas de relevo brasileiro resultantes dos processos de construção e transformação da sua superfície. Bom, segundo Jurandir Ross, o relevo brasileiro é formado por planaltos, planícies e depressões. Os planaltos são relevos geralmente aprainados que, por sua altitude, destacam-se em relação às áreas ao seu redor. As suas bordas irregulares são resultantes do interno processo de erosão. As superfícies, geralmente planas, de baixa altitude, resultantes de processos de sedimentação. Denominam-se planícies. As depressões são áreas rebaixadas em relação aos relevos ao redor. Sua origem pode estar ligada ao processo de erosão ou a afundamentos provocados por falhamentos. As depressões são classificadas em absolutas ou relativas. 3. O que são dobramentos modernos e quais são suas principais características? Os dobramentos modernos são grandes cadeias de montanhas que se formaram na era Cenozoica, era geológica mais recente da história da Terra. Caracterizam-se por apresentar as mais elevadas altitudes, já que os agentes de erosão de relevo, como as chuvas e os ventos, tiveram menos tempo de atuação. 4. Observe a tabela a seguir, que mostra as montanhas de maior altitude do mundo e do Brasil, e em seguida responda as questões. As montanhas listadas na tabela foram medidas de acordo com sua altitude. O que é altitude? Altitude é a distância vertical medida entre um ponto e o nível médio do mar. Qual é a montanha de maior altitude do mundo? Quanto ela mede? É o Everest, com 8.848 metros de altitude. Qual é a montanha de maior altitude do Brasil e quanto ela mede? É o Pico da Neblina, com 2.995 metros de altitude. Página 63D. As altitudes brasileiras que aparecem na tabela são maiores ou menores em relação às maiores altitudes do planeta? Por que isso ocorre? São bem menores. Isso ocorre porque as montanhas brasileiras não são oriundas de dobramentos modernos. Grande parte do território brasileiro é de formação geológica antiga, por isso sua superfície já foi bastante desgastada pelas forças externas que atuam sobre o relevo. 5. As imagens mostram as transformações que uma paisagem sofreu ao longo do tempo. Sobre essas imagens, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Então, vamos lá. Desculpa. Além dos agentes internos, agentes externos, como as chuvas, os ventos e a ação humana, atua reorganizando e esculpindo a superfície da Terra. Verdadeiro, o vento, a chuva, faz tudo isso. As grandes elevações, representadas na imagem 2, foram criadas por forças internas que atuam na crosta terrestre. Verdadeiro. As atividades humanas no espaço urbano alteram a paisagem e modificam o relevo? Verdadeiro. Nós sabemos que o ser humano ele é o maior transformador da natureza.
Os agentes internos do relevo foram o principal fator responsável pelas alterações ocorridas na paisagem 4. Falso. Por que é falso? Porque os principais fatores responsáveis pelas alterações foram o intemperismo e a ação humana. Não há impacto significativo no relevo com o surgimento das cidades, pois as mudanças observadas na imagem 4 ocorrem naturalmente. Falso. As mudanças no relevo se intensificam com a ação humana. Vocês prestem atenção que o homem sempre está ligado às transformações que ocorrem na natureza. Página 64. Vocês tinham que ler o texto a seguir e depois responda as questões. Os eventos que podem ocasionar deslizamentos no município de Igrejinha correspondem a agentes internos ou externos das formas de relevo? Agentes externos, ação de água da chuva e ação humana, ocupação de encosta por meio de corte e aterro. Então, quer dizer, são agentes externos, que um dos fatores é as águas de chuva e a ação humana. AB. O que a sociedade deve levar em consideração ao ocupar áreas de encostas? Que elas são mais propensas a deslizamentos. Por isso, devem ser construídas com técnicas adequadas, evitando desmatamento e o corte e aterro dos terrenos, que deixa o solo desprotegido e vulnerável à ação de chuvas intensas. Em relação à imagem, responda as questões a seguir. A. Qual é a altitude da casa situada no ponto A, em relação ao nível médio do mar? Bom, a casa, ela está mais ou menos no meio da montanha. Então, a altitude é de 3.000 metros acima do nível do mar, que é onde está marcando aqui, ou 3 quilômetros. Qual é a altitude do cume da montanha em relação ao nível médio do mar? A altitude é de 6.000 metros, ou 6 quilômetros, acima do nível do mar. Qual é a altura da montanha? A altura da montanha é medida pela distância entre a base e o cume. A base está a 1.000 metros e o cume a 6.000 metros de altitude. Portanto, a altura da montanha é de 5.000 metros, ou 5 quilômetros. Com base no desenho, responda qual é a diferença entre altitude e altura. A altura refere à distância vertical entre a base e o cume de uma montanha, ou entre os extremos de um objeto, como um prédio, por exemplo. Já a altitude se refere à distância vertical entre o topo e o nível do mar. Ok? Na página 1 do Olhar Geográfico, não era para fazer, são curiosidades, vocês fazem se vocês quiserem, né? Não tinha, assim, uma obrigação de estar fazendo essas lições. Eu espero que vocês tenham gostado. Assim nós terminamos a apostila número 2. Na próxima semana, nós vamos estar fazendo a apostila 3, vamos iniciar a apostila 3. Isso se a gente não tiver que fazer alguma coisa para a futura prova e assim por diante. Mas, por enquanto, fica combinado. Semana que vem, a gente entra na apostila 3. Tchau, fiquem com Deus.